e defendem reformas sociais, por isso são considerados reformistas e não revolucionários como os socialistas ou como os anarquistas que propunham a tomada de poder por parte dos trabalhadores. Eles pretendem fazer diversas reformas no capitalismo. É quase que humanizar o capitalismo, reformar o capitalismo até que naturalmente nós consigamos chegar até o socialismo, que seria essa sociedade ideal, uma sociedade mais justa e mais igualitária. Bom, foram essas três concepções políticas, pensamentos políticos, que foram de encontro com o liberalismo, com o Estado liberal, com a sociedade capitalista, com o capitalismo em si. Socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. Agora nós vamos para a social-democracia. A social-democracia surgiu no final do século XIX, início do século XX. Foi uma ruptura no interior do socialismo. Isso mesmo, nós estamos falando de um movimento político que era socialista e rompem com o socialismo porque tem um entendimento diferente de como vão superar a sociedade capitalista, como irão alcançar uma sociedade mais justa e igualitária. Para os socialistas isso vai se dar através de um processo revolucionário, beleza? Através de uma revolução onde o proletariado tomará o poder, bem como para os anarquistas também, só que para os anarquistas não se admite depois da revolução a continuidade do Estado, ainda que seja de forma transitória. E os sociais-democratas? Para eles, nós iremos transformar a sociedade para uma sociedade mais justa e igualitária, humanizando o capitalismo, reformando o capitalismo, sem a necessidade da luta de classes, sem a necessidade de uma revolução, sem a necessidade de violência. É tão utópico quanto as outras formas de política que nós vimos até agora. É como se quem tem o poder fosse perder o poder de forma natural, paulatinamente, no movimento social de mudanças sociais, diferentemente das revoluções. Lembremos, revolução precisa ser uma mudança, uma transformação abrupta, em um curto espaço de tempo na sociedade e requer violência. Nas mudanças sociais não acontecem de forma paulatina ao longo do tempo e não requer violência. Essa é a grande diferença entre revolução e mudança social. Se você quiser saber mais sobre mudança e revolução, tem um vídeo no nosso canal do YouTube só sobre isso, diferenciando o que é revolução do que é mudança social. Pois bem, para os socialistas, para os anarquistas, para que nós possamos ter uma sociedade mais justa e igualitária, é necessário um processo revolucionário, é necessária a luta de classes. Para os sociais-democratas, não. Como surgiu a social-democracia? Foram partidos políticos que passaram a rejeitar as orientações políticas do socialismo. Então a social-democracia nasce do seio do socialismo, daí também ser chamado de política de esquerda. Mas a gente tem que ter cuidado quando a gente fala esquerda e direita. Por exemplo, dizer que social-democracia é esquerda é meio complicado. Dá um exemplo no Brasil, PSDB, o Partido Social Democrata, que sempre foi de direita, nunca foi de esquerda. Só para citar como exemplo no Brasil, mas eu posso citar vários exemplos no mundo. Mas vamos lá ver o que é a social-democracia. Esses novos partidos e movimentos políticos sociais-democratas, que continuavam inclusive usando o termo socialismo, eles diziam ser marxistas, eles diziam ser adeptos às teorias de Marx. Porém, a partir de uma leitura não ortodoxa, continuavam se declarando marxistas, só que o processo para se alcançar o socialismo se daria através de uma evolução natural da sociedade e não através de um processo revolucionário, como defendia o socialismo científico. Vejamos então a social-democracia. Social-democracia é a ideologia política de esquerda que acreditava na transição da sociedade capitalista para o socialismo sem a necessidade de uma revolução, como eu expliquei agora há pouco. Trata-se de uma concepção política saída do socialismo e também denominada por socialismo democrático. Defende uma concepção menos interventiva do Estado.
aceita a propriedade privada, apostando numa política centrada em reformas sociais, caracterizadas por uma grande preocupação com as pessoas mais carentes ou desprotegidas e com uma distribuição mais equitativa da riqueza gerada. Percebam que eles aceitam a propriedade privada e defendem reformas sociais, por isso são considerados reformistas e não revolucionários como os socialistas ou como os anarquistas que propunham a tomada de poder por parte dos trabalhadores. Eles pretendem fazer diversas reformas no capitalismo. É quase que humanizar o capitalismo, reformar o capitalismo, até que naturalmente nós consigamos chegar até o socialismo, que seria essa sociedade ideal, uma sociedade mais justa e mais igualitária. Aceitam a propriedade privada, como vimos. Para os socialistas e os anarquistas, por exemplo, a propriedade privada era um problema. Para o liberalismo, a propriedade privada é a solução da humanidade. É parte da condição da liberdade humana. Os sociais-democratas defendem a propriedade privada, defendem a manutenção da propriedade privada. Um dos maiores expoentes da social-democracia é o alemão Karl Kautsky, que era seguidor das ideias de Karl Marx e é um dos fundadores da social-democracia. Defendia que era possível alcançar o socialismo sem a necessidade de uma revolução sangrenta por parte do proletariado. O socialismo seria alcançado a partir de conquistas políticas que resultariam de uma evolução democrática, de uma evolução natural. Tais conquistas se caracterizariam à medida que os trabalhadores fossem ocupando os cargos políticos. O problema é, os trabalhadores no Estado burguês conseguiam ocupar esses cargos políticos quando as eleições, o jogo eleitoral é feito para aqueles que têm dinheiro. Defendiam que os trabalhadores ocupando o poder político, os cargos políticos, era possível fazer essas reformas. Mas, como eu disse, é muito difícil que representantes dos trabalhadores consigam chegar ao poder. Basta percebermos, por exemplo, o Congresso brasileiro. Em sua imensa maioria, são de ricos empresários e homens brancos. Então, setores como as mulheres, que são maioria em nossa sociedade, como os negros, que são maioria em nossa sociedade, são segregados, têm pouquíssima participação na política brasileira. Então, por que isso? Porque nós estamos dentro de uma política na qual as regras foram pensadas nesse Estado burguês para beneficiar a classe que domina, tal como foi falado por Marx, por Engels, por Proudhon, por Bakunin, pelos socialistas e pelos anarquistas. Para os sociais-democratas também, mas isso vai se dar com evolução democrática, vai se dar com o capitalismo sendo reformado, humanizado. É muito difícil disso acontecer, é muito difícil de crer nesses acontecimentos sem que tenhamos um processo revolucionário, porque quem está no poder não vai querer perder o poder de forma amigável, de forma pacífica, como pretendem os sociais-democratas. Mas em tese é muito boa a tese dos sociais-democratas, porque evita uma revolução sangrenta, onde teríamos imensas perdas por parte dos proletários. É bem contraditória, ao ponto que também é bem interessante. Mas continuemos. Conquistando o poder político, a classe trabalhadora alteraria a legislação vigente, lutando pacificamente, tendo como finalidade superar o liberalismo burguês, alcançando uma forma de Estado que não representasse só a elite, mas que também representasse a classe oprimida, os trabalhadores. Claramente uma intenção de humanizar o capitalismo, tornando-o mais igualitário até o momento em que se alcançasse uma sociedade sem desigualdade. O problema está aí, como os trabalhadores vão ocupar pacificamente o poder político, porque o poder político está nas mãos das classes dominantes. O Estado, assim como afirmou os socialistas e os anarquistas, é um Estado burguês. Logo, as regras dos jogos eleitorais são regras que beneficiam a classe dominante. E a classe dominante é que tem o poder político. Então, muito dificilmente, de forma pacífica, os trabalhadores vão conseguir ocupar o poder político e transformar a sociedade de forma pacífica, de forma democrática. Isso é muito difícil de acontecer numa estrutura pensada na qual o Estado defende o privilégio das classes dominantes, ou melhor, da classe dominante, da burguesia. Edward Bernstein foi um dos primeiros revisionistas das teorias de Marx, que revisou, que releu Marx de uma forma diferente, de uma forma social-democrata. Para ele, a revolução não se confirmaria como afirmava Marx. Para Marx, a revolução era certa.
aberta, à medida que os trabalhadores estavam sendo subjugados e explorados e estavam trabalhando nas fábricas, percebendo uns aos outros sendo explorados, eles iam se identificar de uma mesma classe e, inevitavelmente, iriam fazer uma revolução. Mas para Eduardo Bessler, não. Muito pelo contrário, não é certo a revolução como Marx afirmava. Refutou as teorias de Marx afirmando que essa miséria de que Marx fala, ela não se percebe nas economias industrializadas, nas grandes economias capitalistas avançadas. E que as classes médias estavam longe de se dissolverem no proletariado. A classe média não se identifica como proletária, não se identifica então como uma trabalhadora oprimida. A classe média é um fiel da balança aí que pende para não ser feita a revolução, tal como Marx acreditava que era inevitável. Defendia que o aumento da produção das economias capitalistas avançadas acaba por gerar o aumento da produção de produtos a serem consumidos pelos próprios trabalhadores, tornando-os assim beneficiários das riquezas produzidas pelo capitalismo. Em síntese, em tese, defendiam que o capitalismo não gerava o aumento da pobreza, o capitalismo gerava riqueza e uma melhoria do bem-estar de toda a população. De fato, se nós pensarmos referente ao que era no escravismo na Idade Antiga, ou que era na Idade Média com o feudalismo, ou que era o Estado absolutista no mercantilismo, de fato a sociedade melhorou muito, gerou no capitalismo um bem-estar para a sociedade, mas está muito aquém do que foi prometido pelo liberalismo, do que foi prometido pelos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. E é muito difícil de entender e compreender e aceitar que isso vai acontecer de forma natural, porque o que nós percebemos é sim uma melhoria comparado a momentos anteriores, mas a manutenção das desigualdades sociais, a manutenção da miséria, a manutenção da precarização do trabalho. Entretanto, na social-democracia é função do Estado lutar contra a pobreza, preservar direitos básicos do cidadão, como direito à educação, moradia, segurança, saúde, oportunidade de emprego, além da classe trabalhadora se fazer representar por meio dos sindicatos. Os sociais-democratas não consideram que a livre concorrência seja um problema, só se torna um problema quando gera prejuízos para a sociedade. E, neste caso, o Estado deve intervir na economia, bem diferente dos liberais, por exemplo, no qual o Estado não intervém na economia. No liberalismo econômico de Adam Smith, a economia tem suas próprias leis. A lei da economia é a lei da procura e da oferta, como eu expliquei lá na parte do liberalismo político e liberalismo econômico. Então, o Estado não deve interferir na economia, porque ela tem suas próprias leis. Os sociais-democratas não. Se gerar prejuízos para a sociedade ou para parte da sociedade, o Estado deve intervir na economia. O que os sociais-democratas não falam é do preço pago por outras nações para que as nações de capitalismo avançadas tenham um bem-estar para a sua sociedade. Por exemplo, do imperialismo que nós falamos aqui. Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Japão são ricos como são porque exploraram países da Ásia e da África durante o neocolonialismo. Isso para não lembrarmos aqui do colonialismo do século XVI, onde países como Espanha e Portugal, sobretudo, exploraram as terras americanas. Então, as riquezas geradas pelo capitalismo, a riqueza das quais os sociais-democratas falam que são geradas nos países capitalistas avançados, não necessariamente são riquezas geradas por si só, são riquezas geradas pela exploração de outras nações. Isso é preciso ser dito, pois, segundo os sociais-democratas, no capitalismo geraria-se uma riqueza onde todos podiam usufruir dessa riqueza. E a gente sabe na história que não é bem assim. Muito pelo contrário, essas nações ricas são ricas porque exploraram nações em desenvolvimento. Bom, mas é isso que é a social-democracia. Uma social-democracia é tido como um socialismo democrático, beleza? Vamos agora para a crise do liberalismo. Nós vimos até agora no nosso curso o socialismo utópico, o socialismo científico, o anarquismo e a social-democracia. Todos eles contra o liberalismo, contra o Estado liberal. A social-democracia menos, como nós percebemos, pois ela defende a propriedade privada, não entende que a economia de mercado seja
seja errado, só é errado quando gera prejuízo e aí o Estado tem que intervir. Ela critica meio que não criticando o Estado liberal, mas ela busca superar o Estado liberal. Então nós falamos aqui de 4 movimentos políticos, correntes filosóficas políticas, que visam superar o Estado liberal proposto pelos iluministas, proposto por John Locke, por Adam Smith e por Montesquieu, e que foi implementado na Idade Contemporânea. Agora nós vamos ver esse liberalismo entrando em crise do liberalismo.